Aí, né, falando de governo Lula, né? Vamos lá, André Sadi e José Dirceu, né? Vamos lá, vamos lá. Todos se lembram que eu disse que era um governo de base de centro-direita, de verdade direita. Isso significa que temas... O governo Lula é um governo de base de centro-direita. É um governo de base de centro-direita. Pausa Como é que aqui. o senhor Eu explica gosto isso pra muito esquerda? desse jeito, né? É um governo de baixo e de direita. Eu gosto muito dessa jornalista. Eu vou falar em nome da figura da André Sadi, né? Mas é muito louco como esse pessoal da Globo News leva a sério, né? Um cara como o Zé Dirceu, que é basicamente um cara inteligentíssimo, tá? Mas que é um ladrão. Foi preso, né? O Zé Dirceu é um ladrão. Me processa aí, se eu tô falando merda, tá? Um ladrão. Então, eles levam o ladrão super a sério. Não, vamos trazer o ladrão aqui, vamos respeitar o ladrão, vamos falar com o ladrão com toda a eloquência. Ah, então o governo do Lula é de centro-direita. Legal, ladrão, né? E aí um cara como Kim Kataguiri é levado como uma piada. Ah, o jovenzinho, liberalzinho. Ah lá, quer fazer impeachmentzinho da presidente, né? Vai lá, golpistinha. É foda, né? Vai. Não, é realidade eleitoral. Vamos lembrar que de 13 a 19 nós tivemos praticamente interditados de fazer política no país. Então nós perdemos muita força. A direita não. A direita veio 14, 18, 14, 16, 18, 20 nas eleições acumulando força e ocupando território e avançando política culturalmente no país. Nós não. Nós tivemos que nos defender primeiro do impeachment da Dilma, depois do... Quem dera que ele estivesse falando fosse verdade, né? Que nós estamos avançando política e culturalmente no Brasil. Não é verdade. A direita teve um pico midiático, né, a partir do impeachment da Dilma, que redundou na eleição do Bolsonaro. Ele jogou tudo por água abaixo. Isso não significa que houve nenhuma estruturação da direita. Qual a estruturação cultural da direita no Brasil? Quais universidades aumentaram a pluralidade de ideias? Quais sindicatos perderam poder porque os seus líderes se tornaram pessoas com um pensamento oposto a esse trabalhismo ridículo que nós temos no Brasil? Nada. Ah, mas tem muito deputado de direita no Congresso. Que se diz de direita? Acabou de passar o fundo eleitoral, ninguém fez nada. Acabou de passar o aumento de deputados, ninguém fez nada, né? O Lula tá deitando e rolando aí, a oposição bolsonarista não faz porcaria nenhuma, né? Então isso é só uma propaganda que o Zé Dirceu quer passar pra fazer um alarmismo de que o Lula não pode fazer nada porque a direita está tomando conta do poder, né? O que é uma mentira. O Lula não tá fazendo isso porque ele não tem capacidade política e porque a popularidade dele tá em declínio, pois ele não apresenta resultados. É isso, vai lá. Livre. Depois tivemos a pandemia, depois elegeu o Lula presidente, que era quase impossível, mas com a aliança com Geraldo Alckmin, né, e com uma frente ampla foi possível, mas nós sabemos que isso não significou uma vitória do PT da esquerda, e sim do antibolsonarismo. Então essa é a realidade. Quando nós queremos avançar sobre pautas que a direita não concorda, porque o que a direita disse em Nova York e disse em São Paulo? Vamos vender as estatais, que é a Petrobras, os bancos públicos, e é isso que eu acabei de falar, desvincular o salário mínimo. Então é uma agenda pausa, que não é pausa. nossa. Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Muita gente de direita fala isso, mas nunca ninguém nem tentou realizar isso. Nunca ninguém nem tentou vender a Petrobras. Nunca ninguém nem tentou vender os bancos estatais, assim. Não, cara. O que mais se aproxima disso é o Tarcísio aqui privatizando a Sabesp. É isso, né? Vai lá. Que para resolver os problemas do Brasil, nós achamos que o Brasil precisa desconcentrar a renda. 80% dos brasileiros, na Oxfam, na Datafolha, na Candor, pesquisa qual é o principal problema do Brasil sobre desigualdade social. Mas isso que o senhor falou, eu queria que o senhor repetisse, porque o senhor falou que não foi uma vitória da esquerda, foi uma vitória do antibolsonarismo. Por isso mesmo que o Lula, quando escolheu o Geraldo Alckmin, eu disse, foi publicado no painel da Folha de São Paulo, que não era importante para a vitória, era importante para governar. E o tempo mostrou isso. Porque vamos lembrar que nós, nesses 2 anos e meio, conseguimos grandes avanços na PEC da transição, o IVA, as reformas que nós fizemos, várias reformas microeconômicas. Quer dizer, o governo conseguiu cumprir uma agenda que deu governabilidade e conseguiu que o Brasil crescesse esses 3 anos, inclusive. Diminuir a desigualdade, o desemprego. São avanços agora. O país, certo, está politizado, porque dizem que o Brasil está polarizado. Não, o Brasil está politizado. Pausa aqui. Isso também não é verdade. O Brasil não está politizado. O Brasil está polarizado, que é melhor do que o não debate. Vamos lá. Você tem o não debate, que é o que reinou no Brasil até 2013, 2014. Não debate, não tinha debate político. Depois você tem a polarização. Você não tem a politização. Você tem uma polarização. Por que eu falo isso? Porque existe uma superfície fina de pessoas que debatem direita e esquerda. Que a influência dessas pessoas no mundo real é mínimo. Porque, novamente, no interior do interior, as pessoas estão cagando para direita e esquerda. As pessoas ainda estão votando no cara do curral eleitoral. É isso. Então as pessoas não estão politizadas. As pessoas estão polarizadas. Existe uma galera, eu sou muito de direita, eu sou muito de esquerda, eu sou muito Bolsonaro, eu sou muito Lula. Mas o Brasil real não tá nem, assim, tá nem a par desse debate, tá? Vai lá. Grande parte da população brasileira é conservadora de direita e grande parte é progressista democrática. Pausa aqui, não. Grande parte do Brasil tem instintos conservadores, tá? Então a pessoa não fez uma reflexão, ela não leu Edmund Burke, ela não é isso. Ela tem, ela tem um instinto relativamente conservador, que isso é humano, tá? Isso é humano. E eu vou te dizer mais, tá? Vou te dizer uma coisa que vai ferir você que é de direita. A pessoa que tem menos QI faz mais sentido ela ser de direita. Por quê?
A maior parte das ideias humanas, desde do primeiro ser humano até hoje, elas são ideias ruins. Você erra mais do que você acerta em tudo. Então o que é ser conservador, principalmente se você entende que você tem limitações cognitivas? É simplesmente copiar o que deu certo até agora. Isso é uma espécie de conservadorismo. Ah, isso significa que é mais inteligente ser revolucionário? Não. Significa que pessoas mais inteligentes, que tendem a ser disruptivas, tendem a abrir mão de convenções sociais. Isso não significa que seja uma decisão inteligente. Você ser um revolucionário, querer virar tudo de cabeça para baixo, às vezes é um efeito colateral da sua inteligência fazendo você tomar uma decisão burra. Tá bom? É complicado isso aqui, mas espero que você tenha entendido. Vai lá. Voltou agora com essa entrevista do Flávio Bolsonaro à Folha de São Paulo, porque deixou claro, ou tem indulto, ou compromisso de indulto, ou de anistia, e nós vamos caçar ministro do Supremo, ou nós podemos usar força. Quer dizer, o projeto deles é um projeto autoritário. Nós estamos vendo como é que o mundo está evoluindo. Pausa aqui. Que presente que a gente dá para a esquerda, hein? Quando a gente confia em Eduardo Bolsonaro, em Jair Bolsonaro, em Flávio Bolsonaro. Ele basicamente está falando, não, o projeto da esquerda é bonitinho, e a direita é esse bolsonarismo aí para tentar dar golpe se o Bolsonaro for preso. Entendeu? Que é isso, a gente tem que mostrar, não, a direita não é isso. Ou então se desapegar do rótulo. Fala, tá bom, é isso, é direita, então eu não sou de direita. Então enfia esse nome direita no seu ânus. Tá? Eu vou ser outra coisa, eu sei lá, vou ser livro amarelo, pronto. Me chama de outra coisa.